Você já passou por aquela fase assim que você perdeu o hábito de ler? Eu sou Vinícius Mopean e hoje a gente vai conversar sobre isso aí e algumas outras coisas também. Eu comecei aqui no canal com o primeiro vídeo aí da livraria, do Bem-vindos à Livraria Ryunandong, e eu acho que, não sei, eu fiquei sentindo que eu deveria ter feito o primeiro vídeo do canal, sei lá, me apresentando, falando um pouco mais sobre mim, e eu não fiz, né, isso, então acho que eu vou usar esse vídeo aqui pra isso, pra gente falar um pouco aí sobre esses bloqueios que podem surgir aí. Se você quer muito começar a ler, quer desenvolver esse hábito, sabe? Em algum momento da sua vida você lembra que quando você era criança você lia pelo menos um pouco e aí você não lembra exatamente como aconteceu, mas você parou de fazer isso e agora que você quer voltar a ler, ou algum tempo atrás você estava lendo, né, e você às vezes perdeu o ânimo de continuar lendo um outro livro, não animou de ler um outro livro porque o livro que você acabou de ler era muito bom. Bom, eu acho que isso deve acontecer com todo mundo que lê, que gosta de ler ou que quer ter esse hábito. Se não aconteceu com você, parabéns, você é abençoado. O vídeo de hoje, assim, eu decidi fazer um vídeo diferente, porque é um vídeo assim, mais de eu conversar com vocês, de eu falar, né, como eu disse, um pouco mais sobre mim, um pouco sobre esse bloqueio, para eu falar também um pouco sobre o canal, quais são as minhas expectativas com o canal, o que eu tava pensando quando eu comecei o canal. Eu queria começar falando, né, eu já comentei que eu vou falar sobre as minhas ideias com o canal e coisas do tipo, mas eu queria começar falando aí sobre o que provavelmente está no título do vídeo, que é sobre esse bloqueio com a leitura. Não vou dar nenhum passo a passo aqui para você sobre como voltar a ler depois que você perde o hábito. Eu vou comentar como foi comigo. E eu lembro que quando eu era bem moleque, eu era bem estimulado, assim, pela minha mãe. Eu tinha amigos que liam, eu ganhava um livro ou outro, mas confesso que eu não tinha muito interesse pela literatura, não. Eu sempre gostei muito mais de videogame, né? E aí eu acho que, sei lá, na 8ª série, a escola dava aqueles livros incríveis pra gente, né? Que assim, eu sou totalmente contra aquele tipo de literatura para a idade que a gente tinha. São umas leituras muito pesadas, muito cansativas para alguém que está começando a ler, e aí isso, na maior parte das vezes, vai tirar ali a vontade e o interesse do jovenzinho, da criança, do adolescente, de começar a ler. Alguns podem até despertar interesse mesmo, tudo bem, mas é a exceção. E, pô, eu lembro que teve um livro que foi diferente comigo, e não foi Dom Casmurro, foi O Alienista. Eu lembro que eu li, eu não lembro muito da história, eu lembro algumas coisas assim, mas eu lembro que eu li e foi um livro que eu li bem rápido até, porque eu gostei muito, a história me deixou muito preso, muito interessado, e eu lembro que eu li ele inteiro e depois disso eu comecei a frequentar um pouco mais a biblioteca e eu gostava bastante de ler livros sobre mitologia. Eu lembro que eu li As Brumas de Avalon, então eu sempre gostei muito assim dessa coisa da fantasia, mas ainda não era algo assim que eu levasse a sério exatamente a leitura. Não, era algo esporádico, acontecia. Eu lia, eu gostava. Quando eu precisava fazer alguma pesquisa para alguma coisa de uma campanha de RPG, eu ia procurar um livro, por exemplo, que eu disse de mitologia. E uma coisa foi levando a outra, mas em algum momento aí no meio do caminho, no meio de todos os traumas da vida que todos nós temos, eu simplesmente fui parando, só parei, sabe? E aí depois de mais velho ali, eu acho que com uns 19 anos mais ou menos, eu tive um amigo que me incentivou muito. Ele me deu O Rei do Inverno, uma box da Agatha Christie, Nada de Novo no Front, e ele me deu Fahrenheit 451, que aliás eu li no final do ano passado, e assim, por que eu demorei tanto para ler esse livro? Livros e literatura vão ficar muito mais importantes para você, é um livro muito bom. E aí na época eu li O Rei do Inverno, li O Natal de Poirot, da Agatha Christie, li Nada de Novo no Front, que mexeu muito comigo. Eu acho que depois que eu li Nada de Novo no Front, e quando eu terminei ele, a sensação que eu tinha é que nada ia poder substituir. Eu acho que muitos aí que leem já passaram por isso. Eu tive muita dificuldade de conseguir engajar em um próximo livro depois de terminar Nada de Novo no Front, e aí eu entrei em mais uma pausa muito longa. Eu tentei ler O Rei do Inverno, não continuei. Eu fui tendo fases assim e eu demorei muito, né? E ano passado, final do ano passado, foi que eu voltei a ler de fato. Como que isso aconteceu? Eu tenho O Rei do Inverno, eu tava lendo O Rei do Inverno, eu tava com dificuldade de recomeçar o Rei do Inverno, e a minha esposa, ela tava com uma conta, tava com uma promoção do Audible lá, 3 meses grátis, né? E ela comentou comigo, eu ouvi mais ou menos, eu achei interessante, fiz a continha lá gratuita também, e aí eu decidi pegar o Rei do Inverno, né, as Crônicas Arturianas, pra ouvir, e me ajudou muito, porque eu não tava conseguindo ler, eu
não tava com muito ânimo pra ler, né? O dia a dia, correria, vai pro trabalho, vai mexer com a casa, comida pra semana. Acabou que ouvir o livro me ajudou muito a conseguir consumir esse conteúdo do livro de um jeito mais prático. E assim, na minha cabeça eu só ia ouvir e aí eu ainda ficava tipo, pô, mas eu tô ouvindo, não tô lendo. Mas a verdade, meus amigos, assim, que funcionou pra mim é que ouvi O Rei do Inverno e assim, me despertou de novo a vontade muito forte de tentar ler. E aí eu ganhei, logo em seguida que eu tava terminando, o meu patrão me deu aí a trilogia do Arqueiro, né? Que é o Arqueiro, o Herege e... Cadê? Tá ali. Arqueiro, Andarilho e Herege. São esses três aqui, ó. Esses três aqui, o Arqueiro, Andarilho e o Herege. E aí eu peguei pra ler, aí eu terminei o primeiro. É uma leitura muito boa. Eu gosto bastante de leitura descritiva. Eu confesso que me deixou um pouco cansado quando eu terminei o primeiro. Tentei engatar já no segundo, não continuei lendo, não terminei de ler ainda o segundo. Dei uma pausa nele porque tava realmente me deixando um pouco cansado. Mas eu consegui daí engatar em Morte no Nilo, da Agatha Christie, Casas Estranhas, do Uketsu. E o que eu quero dizer com isso é, eu acabei voltando a ler, assim, tipo, eu queria voltar a ler, não conseguia, decidi, fui testando, né? Eu tentei ler, não funcionou, aí fui ouvir o audiolivro e isso acabou despertando e aí eu fui bem aos poucos, assim, eu falei, pô, vou ler pelo menos 4 pagininhas por dia. E cara, assim, nas primeiras semanas, 4 páginas por dia era muita coisa pra mim. Eu sentia assim, eu tava com um ritmo de leitura bem lento, daquela coisa de ler parágrafo, volta, assim, a desatenção muito forte. Infelizmente a gente tem isso hoje, né, nessa era digital, a gente com celular e tudo mais, isso acabou desenvolvendo essa desatenção muito forte. Mesmo para quem cresceu sem isso e depois isso foi adicionado, tipo, a gente desenvolveu essa falta de atenção, essa dificuldade de focar, mas aos poucos, indo devagarzinho ali, 4 páginas por dia, quando não dava para ler 4, pô, deu para ler uma página, deu para ler 2, tá ótimo. Não é exatamente o conselho que eu vou dar para vocês, mas foi o que eu falei pros meus irmãos, que eles estavam querendo começar a ler, eu falei, ó, todo dia lê pelo menos que seja 4 páginas, se você conseguir ler uma página todo dia, o que importa não é a quantidade, o que importa é a consistência que você mantém na leitura. Vai lendo, faz com que a leitura faça parte do seu dia a dia, transformar isso num hábito, num ponto que se você fica sem ler um dia, isso seja um incômodo para você, que você precise pelo menos parar ali para ler uma pagininha, que isso faça falta para você. E aí acabou que aí em dezembro, entre o finalzinho de dezembro e o início de janeiro, eu terminei de ler o Casas Estranhas. Eu li o Fahrenheit também 451 nesse meio tempo. Assim, de dezembro a janeiro, novembro, dezembro ali a janeiro, eu li mais livros que eu esperava conseguir ler. E aí eu acabei tendo uma pausa. No final de janeiro eu olhei e falei, eu vou dar uma respirada, né? Porque eu tentei continuar a leitura do Andarilho, do Bernard Cornwell, que eu falei desses 3 aqui, o Andarilho, o amarelinho ali. Aí eu me senti meio cansado e aí eu só quis dar uma pausinha. Falei, vou dar uma pausa. E acabou que eu fiquei, sei lá, um mês e meio aí, sem conseguir ler. Mas eu vou falar, nesse tempo que eu fiquei sem ler, nesse mês e pouco aí que eu fiquei sem ler, me fez muita falta. Até que acabou aí que recentemente, né, tem até o meu vídeo aí, eu peguei pra ler Bem-vindos à Livraria Rionandong. E essa leitura, cara, eu sinto que foi mais uma virada de chavinha assim na minha cabeça, me fez pensar em muita coisa, né? Acho que é o tipo de leitura que faz a gente pensar em muita coisa. E eu decidi começar até o canal, porque na verdade eu comecei primeiro criando um blogzinho, né? Que é o Faustinho, o nome do blog, onde eu comecei a escrever resenhas aí. Tem uma resenha do Arqueiro, tem a resenha da Livraria Rionandong. E eu decidi começar o canal, na verdade, porque eu queria falar de todo tipo de entretenimento, de conteúdo que eu consumi e mexesse com a minha cabeça e me fizesse pensar em coisas e eu fosse escrever uma resenha, por exemplo, algo do tipo, eu queria colocar aqui no canal. Por exemplo, tem um jogo chamado Outer Wilds, que eu joguei recentemente, que é um jogo de exploração espacial, mas tem toda uma história por trás, tem todo um enigma e uma mensagem que é passada, que é um jogo muito bonito, que mexeu muito comigo e com a minha esposa, a gente jogou juntos esse jogo, e eu até fiz um roteirinho sobre o jogo, escrevi uma resenha pro jogo e tudo mais. E talvez só não tenha vídeo aqui no canal sobre esse jogo, talvez a resenha vá lá pro meu blog, mas eu acho que não vai ter vídeo aqui sobre isso, porque, bom, no final das contas eu quero tocar um canal e aí um pouco sobre o que eu fui estudar, de como funciona o YouTube e tudo mais, pelo menos nesse começo. Eu preciso focar o tipo de vídeo que eu tô fazendo aqui, então eu decidi falar só sobre livros. Então, minha ideia no início era aqui no canal eu trazer
vídeos sobre jogos que mexessem com o emocional, livros, HQs, board games, qualquer coisa assim. A leitura para mim hoje é uma coisa muito importante, é uma coisa que os meus sentimentos referente à leitura eu quero muito compartilhar com as pessoas, sejam os meus amigos, a minha família, vocês aí do outro lado. E atualmente eu tô lendo A Última Casa da Rua Needless. Soltei até uma fotinha lá no Instagram, né, sobre que está sendo minha leitura atual. E vai ser aí o próximo vídeo, a próxima resenha aí que eu vou fazer. Vai ser, eu acho que talvez eu tenha tampado um pouco o microfone, mas vai ser aí A Última Casa da Rua Needless. E eu tô gostando bastante, é uma leitura muito diferente, né? Eu já li livros de mistério, mas isso aqui, nossa senhora! E bom, o que vocês podem esperar agora aqui no canal são vídeos, né? Falando sobre livros que eu leio, então as minhas resenhas, né? Que eu escrevo e estão lá no meu blog Faustinho. Vão estar aqui também no canal Vinícius Monpean, os vídeos resenha, né? Que eu faço, do formato que eu fiz aí a livraria Ryunandong. E vão ter vídeos parecidos com esse daqui, onde eu vou falar sobre literatura, sobre o que eu penso de algumas coisas. Hoje eu estou acompanhando mais aí o movimento todo dentro da literatura e tudo mais, essa coisa toda sobre a elitização. Eu fiz um curso, porque eu quero escrever, quero muito escrever. E aí eu fiz um cursinho aí de extensão da PUC, que foi gratuito, foi bem legal o curso, mas esse curso escancarou para mim uma realidade aí que existe no mundo da escrita, que eu já tinha visto outros youtubers comentando sobre, né, que é essa coisa da elitização da leitura e da escrita, né, a coisa de dificultar a leitura, dificultar a escrita para pessoas de classes específicas terem mais acesso e outras menos acesso. Bom, isso é um assunto para um outro vídeo. Esse vídeo aqui também está sendo, vocês podem ver no primeiro vídeo lá da livraria Ryunandong, é um vídeo que estava bem claro, né, eu usei uma iluminação clara. Nesse vídeo aqui eu tô começando a tentar aqui criar um figurino pra mim, né? Eu acho que eu vou usar essas camisas bonitas, floridas, que eu acho elas muito bonitas. Eu vou testar aí algumas cores da iluminação, talvez eu mantenha esse azulzinho levezinho mesmo. Hoje, diferente do outro dia, eu tenho uma lâmpada aqui na frente, mas eu quero colocar uma lâmpadazinha aqui do lado para deixar uma sombrinha, né? Tava vendo um pouquinho de teoria aí de iluminação. Aí tem um rolê de 3 pontos de iluminação, aí vai ter outra lâmpadazinha aqui, porque essa aqui vai fazer uma sombrinha aqui, essa aqui vai dar uma leve iluminada aqui, vai ter uma outra lâmpada aqui atrás que vai dar contorno nas minhas costas. E bom, quero fazer um conteúdo de qualidade, com vídeo de qualidade, com áudio de qualidade. Em breve vou estar conseguindo um microfone para melhorar também a qualidade do som, né? Para tentar entregar um conteúdo da melhor qualidade possível para vocês. E bom, acho que é isso. Acho que eu falei tudo que eu queria falar nesse vídeo sem roteiro nenhum, completamente aqui, é só coração aberto para vocês. Pedir para você deixar um like aí, para você dar uma ajuda, né, para você apoiar o canal. Se você tá gostando, deixa um seu likezinho aí. Se inscreva no canal para você receber notificação sempre que eu soltar um vídeo novo, os posts aí na comunidade. E compartilha com seus amigos aí que você sabe que gosta de livros, de literatura, de leitura, de trocar uma ideia sobre essas coisas. E muito obrigado por vir até aqui. Tchau, tchau.